Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje a gente vai falar sobre as 5 principais chaves que vão te ajudar a construir uma equipe de alta performance. Um time que vai realmente levar a sua empresa para resultados que você provavelmente ainda não teve. Então, para a gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele like bacana, deixa teu joinha aí para o nosso conteúdo, fechou? Então bora lá, turma, é o seguinte, as 5 chaves para a gente construir uma equipe de alta performance. Então é o seguinte, eu vou passar hoje 5 chaves para construir essa equipe de alta performance, mas uma dessas chaves ela é essencial para todas as outras. Sem essa chavinha virada, as outras elas vão fazer diferença, mas elas não vão se complementar. Então é como se a gente tivesse um monte de engrenagenzinha e a engrenagem do meio, aquela que gira o motor, que faz a coisa funcionar, se a gente tira ela, as outras engrenagens ainda rodam, mas elas não conseguem entrar numa harmonia e transformar o ambiente, a sua empresa no caso, em uma máquina de crescimento. Beleza? Então, vamos lá. A primeira chave é definição de objetivos. Ou seja, para você ter uma equipe de alta performance, essa equipe precisa saber para onde ela está indo. Eu sei que é clichê demais falar dessa frase, mas existe aquela frase que diz que se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando disso. Se a sua equipe não sabe para onde que a empresa está indo, quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos do setor dela ou os objetivos dela dentro da empresa, vai ficar muito mais difícil ela conseguir se engajar dentro do trabalho e produzir resultados que às vezes você, dono do negócio, está aí esperando. Então eu tenho trabalhado como consultor, mentor e até dentro de operações de empresas e eu tenho visto que uma grande dificuldade das empresas é construir cultura de alta performance, cultura de resultado. E essa dificuldade ela é uma cadeia, né, de coisas que não são bem definidas, não estão claras para as pessoas que estão trabalhando e isso gera uma cultura eu não vou falar de desleixo, porque não é desleixo, mas não é uma cultura focada e orientada a resultado. Então é muito uma cultura de feeling, né? Então sempre ali tô sentindo que a equipe não está andando, estou sentindo que as vendas não estão legais e não existe sentimento. Em empresa a gente olha para número. Então a primeira chave é a definição de objetivo. Então você precisa definir bons objetivos para a sua empresa e você precisa definir bons objetivos para o setor ou para as pessoas, para que todo mundo que esteja na empresa saiba para onde está indo, saiba qual é o caminho que está trilhando e sabe qual é o destino que está buscando. Porque se o meu objetivo esse ano, por exemplo, está relacionado à receita e eu estou fazendo ações que não estão relacionadas à construção de receita na empresa, então eu já tenho clareza de que provavelmente estou trabalhando quase que em vão. Beleza? A segunda chave é o código de conduta para gerar clareza sobre o comportamento que é esperado para cada pessoa da equipe. Se a sua equipe não tem um código de conduta, ou seja, se ela não entrou em acordo com você de qual deveria ser a conduta dela e o comportamento dela durante o trabalho, provavelmente você vai ter grandes problemas. Porque se você contrata uma pessoa, você está esperando um modus operandi, um jeito de trabalhar, um jeito de ver as coisas, uma maneira de agir. E quando essa pessoa não age da maneira como você espera, você acaba se frustrando em relação a isso. E por que isso acontece? Porque é uma expectativa não atendida. E quando a gente gera expectativa, mas não gera clareza para que a expectativa seja atendida e não gera um acordo relacionado a isso, a gente passa a ter problemas realmente relevantes dentro da operação. Então a segunda chave é um código de conduta. Então o primeiro passo seria você definir bons objetivos e o segundo passo seria você definir o seu primeiro código de conduta. Você não precisa criar um baita de um documento, uma coisa super bem elaborada para começar, mas você pode criar um primeiro código de conduta com 5, 10 comportamentos que você espera de todo mundo da sua empresa. Pode ser esse comportamento, por exemplo, proatividade, e daí você vai deixar claro o que é proativo para você. Porque proativo para uma pessoa pode ser diferente para outra. Então você vai colocar proatividade, e daí você vai falar o que é proatividade. Por exemplo, se você encontrar, vamos supor que esse é o comportamento, se você encontrar um problema dentro da empresa, resolva ou busque alguém que possa te ajudar a resolver. Por exemplo, isso poderia ser um tipo de comportamento que você espera de uma pessoa que trabalha com você. Outro comportamento que você poderia esperar, que é um código de conduta, é sempre atender o cliente com excelência. Eu vou contar uma história rápida que eu passei hoje, inclusive. Se você não sabe, eu estou dentro de uma jornada para me tornar ultra atleta e daí eu comecei a buscar alguns tênis que eu queria comprar para começar, para conseguir performar mais nas minhas corridas. Beleza.
Comecei a procurar, procurei, pesquisei e tal, e encontrei um modelo que me atendia bem para os treinos que eu pretendo fazer agora. Bom, beleza, encontrei esse tênis e daí eu falei, beleza, agora eu vou, dá para comprar na internet, mas eu queria comprar ele presencial. Então o que eu fui fazer? Eu fui em algumas lojas e encontrei ele numa loja. A primeira visita na loja, eu perguntei se tinha o tênis, perguntei a cor que eu queria comprar. Eles não tinham da cor. Eu falei assim, beleza, mas dá para encomendar? Falaram que dava. Eu falei, então beleza, então veja lá se você realmente consegue encomendar, quanto tempo demora e me manda uma mensagem para eu poder voltar aqui e a gente fechar o tênis, beleza? E eu tava dentro do shopping, né? Então a ideia era que ele visse, mandasse mensagem e eu voltasse lá no shopping, lá na loja dentro do shopping e já fizesse a compra, beleza. Não aconteceu. Aí fechou. Essa semana agora eu vou ter prova. Vou ter uma prova aqui na cidade que eu moro, uma corrida. E daí eu quero comprar o tênis para fazer a prova com ele já. Aí começou a me dar senso de urgência e ontem de noite eu liguei. Lá na loja, perguntei do tênis de novo, não tinha ainda, mas tinha em outro lugar e tal. Falei, beleza, então veja se você consegue trazer ele antes de sábado para mim e me liga, né? Ou manda mensagem no WhatsApp, passei o telefone. Isso tudo na mesma loja. Estou até agora esperando a mensagem. E daí, hoje, na hora do almoço, tem um amigo meu, que inclusive trabalha dentro dos projetos da Scale comigo, e ele mora no sul, no Rio Grande do Sul, e ele veio visitar aqui, estava aqui na cidade, fica até amanhã aí na cidade. E daí a gente pegou e foi na hora, sair no almoço junto, e daí fui no shopping de novo. Falei, bom, vou aproveitar que estou no shopping e vou passar lá na loja para ver se chegou o bendito do tênis. Fui lá na loja, não tinha o tênis, eu nem vou contar a história completa porque é surreal. Resumo da ópera, eu pedi para ele, falei, cara, então veja, encomenda esse tênis para mim, ou veja o que precisa para encomendar. Eu preciso dele até sábado, porque eu tenho corrida no domingo, beleza? Então veja isso para mim. Daí ele falou, beleza. Só que ele não pegou meu telefone, nada, meu nome, nada. E foi lá para trás do balcão. Aí eu falei, ué, fui lá e falar com ele. E daí eu falei assim, cara, mas o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem? Você vai me ligar? O que você vai fazer, né? E ele basicamente pegou e falou: ah, verdade, mandar uma mensagem, passa o WhatsApp. Eu passei, aí ele pegou um panfleto da loja, me entregou na mão o panfleto e me disse assim: aqui está tá o nosso número, né? Mostrou onde estava o número. Aí se você pode entrar em contato caso eu acabe não entrando em contato. Daí eu peguei o panfleto, fiquei bugado, fiquei travado, falei: ué. Aí eu devolvi para ele e falei assim: cara, eu confio que você vai fazer isso, você vai conseguir o tênis, vai me ligar para eu vir buscar o tênis. Tudo isso aqui que eu contei, não entendo. Eu sei que parece um pouco de enrolação, mas vamos pensar o seguinte: a gente está falando de cultura de alta performance, cultura de resultado. Esse funcionário dessa empresa com certeza não sabe para onde a empresa está indo. Com certeza não está bem estabelecido quais são os comportamentos que ele precisa ter dentro da empresa e como que ele deve agir. Se tivesse, por exemplo, um comportamento definido e acordado de proatividade, um comportamento definido e acordado de atendimento excelente, essa pessoa, ela, no mínimo, faria as coisas que estavam acordadas, porque ela sabe que se ela não cumprir com o acordo que foi estabelecido, existe punição, que é uma das coisas que eu vou falar agora. Então, além disso, além de definir quais são os comportamentos que você espera, a expectativa, defina também regras e limites, porque nada pior do que você não ter limites, tanto do funcionário e até às vezes para você mesmo. Então, as pessoas da sua equipe precisam ter limites e eles precisam saber que se eles passarem esses limites, eles vão ser corrigidos da maneira que já foi acordada anteriormente, beleza? Terceira chave, definição de metas. Então, a gente falou de objetivo, falou de código de conduta, e agora é importante que cada pessoa dentro da sua equipe tenha metas claras. Então, uma meta da equipe e uma meta individual. Essas metas elas são importantes porque, assim como no objetivo, se eu não tenho uma meta, eu não sei qual indicador que eu preciso monitorar. Então, se eu não sei qual é o indicador que eu tenho que monitorar, eu não sei, provavelmente, eu vou ter muitos problemas em priorizar as atividades do meu dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a meta do vendedor é conseguir trazer 100 mil de receita nova no mês para a empresa. Essa é a meta. Como que ele faz isso? No vendedor, no caso, vamos supor que é fazendo a venda de um produto específico. Então ele tem, o trabalho dele é vender. Só que ele sabe que isso está sendo mensurado, né? Qual é a meta dele. Porém, existem atividades que ele, como vendedor, precisa executar todo dia para que aumente a chance dele bater essa meta. Essas atividades pode ser uma prospecção, pode ser uma ligação para clientes que já estão desativados, ou seja, compraram e não compram mais. Pode ser, vamos supor, essa loja no shopping, pode ser falar com mais pessoas que estão passando, às vezes, na frente da loja. Então, existem várias atividades que podem ser atreladas a essa meta
E se as pessoas da sua equipe não têm metas claras, você precisa definir essas metas e dar clareza para elas. Só que só as metas não vão resolver o seu problema. Porque você precisa saber se essas metas estão sendo, se essas metas são coerentes, se elas funcionam bem e se a sua equipe tem capacidade de alcançar. Como que você descobre isso? Através de a gente chama de one-on-one, né, que é um encontro semanal, quinzenal, que você vai fazer com a sua equipe ou com as pessoas que você é responsável dentro da empresa, para entender como que ela como que está sendo a trajetória dela dentro da empresa. Então você precisa entender se essa pessoa está performando, se não está, se ela está tendo impedimentos no trabalho dela, se não está, se ela está tendo conflitos com outras pessoas que podem estar impedindo e dificultando o trabalho dela ou se não. Então, essa rotina de one-on-one, ela é importante para que você consiga ver se os trabalhos que ela tá fazendo estão de acordo com os objetivos, se o comportamento que ela tem tido dentro da empresa, se está de acordo com o código de conduta, e se as atividades que ela está executando todos os dias estão de acordo com as metas estabelecidas para ela. E por último, que é o mais importante na minha visão, que é a grande engrenagem para que tudo isso funcione, são as rotinas. Rotinas são essenciais, essenciais. O one-on-one é uma das rotinas, e eu separo porque ela é uma rotina um pouco diferente. Mas aqui eu vou falar de 3 rotinas que precisam acontecer na sua empresa sem falta, e toda empresa que não tinha essa rotina, que eu implementei, eu vi a empresa crescer muito em pouco tempo. Tem operações que eu vi crescer 50% em menos de 3 meses. Tem operação que eu vi crescer 20% em menos de 2 meses. Então a gente está falando de crescimentos muito agressivos quando a gente implementa isso de maneira correta, coerente e alinhada com a equipe, beleza? Então vamos lá, quais rotinas são essas, Ale? A primeira rotina é a rotina mensal. Essa rotina é uma rotina estratégica e ela sempre vai ser rodada com o dono da empresa, que provavelmente é você que está me ouvindo, e às vezes se a empresa for pequena, vai ser o dono e mais um gestor, o dono, um supervisor, o dono e alguma pessoa ou algumas pessoas do nível tático da empresa, beleza? Essa rotina ela serve para você analisar o que aconteceu no mês. Então você vai olhar para as metas, olhar para as atividades e indicadores e ver como que isso está sendo executado, olhar para os one-on-one, olhar para a conduta das pessoas e comportamento, olhar para as metas individuais, para tudo isso aqui que eu acabei de falar, vai olhar para tudo isso e vai analisar como que foi o mês em relação às coisas que você estabeleceu como regras para crescimento da sua empresa. A segunda rotina importante é uma rotina tática, que é a rotina semanal. Toda semana você precisa ter uma reunião com a sua equipe tática, onde você vai olhar tudo que foi feito durante a semana, quais foram os resultados da semana em relação a metas e objetivos da empresa, comportamentos também, e você vai fazer um planejamento semanal. Então você vai olhar para a meta do mês, vai ver o resultado da semana, como que esse resultado impactou na meta. Se ele estiver muito abaixo da meta, você já vai criar plano de ação para a próxima semana, você recuperar e avançar. Se você estiver acima, você vai também criar um plano de ação para ir além, para ir um pouco mais. Então a rotina tática semanal seria a segunda rotina, e a terceira é uma rotina operacional de daily, ou seja, todos os dias as pessoas que trabalham precisam te passar relatórios do que está acontecendo, das atividades rotineiras ou das tarefas pontuais que elas têm. Então, se a atividade rotineira, por exemplo, vendedor de loja, ele poderia passar um relatório simples dizendo quantos clientes entraram na loja naquele dia, quantos ele conseguiu atender, desses que ele atendeu, quantos ele conseguiu converter, os que ele não converteu, por que não converteu, e os que ele converteu, quanto que isso gerou de venda, de receita para a empresa. Então, um relatório simples que você receberia todos os dias de manhã, por exemplo, do seu vendedor, ou todo dia, final do dia, do seu vendedor, se você tivesse uma loja, por exemplo. Estou dando exemplo aqui da loja que eu comentei durante esse vídeo. Então, vamos recapitular para a gente concluir nosso pensamento. Então, 5 chaves principais para você construir, ou pelo menos começar a construir uma equipe de alta performance. Primeira chave, definição de objetivos claros. Para onde que você está indo? Objetivos claros da empresa, objetivos claros do setor, objetivos das pessoas. Para onde que a empresa está indo? Para onde que a empresa está me levando? Né? Eu como funcionário, por exemplo, da empresa. Segunda chave, código de conduta claro, com regras claras e limites claros. Esse código de conduta precisa dar clareza para o comportamento da sua equipe, para que eles saibam exatamente como que eles devem agir em relação a tudo que acontece. Terceira, metas. Metas claras para cada pessoa, metas claras para o setor, metas claras para a empresa, e importante colocar um visual nisso para que todo mundo saiba como que as metas estão
rodando e para que fique claro para todo mundo se aquelas atividades que ele está executando no dia a dia, elas estão de acordo com as metas e estão avançando metas. Quarto, one-on-one, rotina individual para você gerenciar as pessoas individual, entendendo quais são os conflitos, os problemas, os impedimentos que elas têm tido para muitas vezes, né, não estar alcançando o nível de performance que você espera ou o comportamento que você espera, etc. Ou até para você encontrar quais são os seus diamantes aí dentro da tua operação, quais são as pessoas que estão performando muito. Tenho casos aqui de clientes que a gente implementou rotina, que a gente conseguiu encontrar uma pessoa muito chave que estava lá na operação, executando o dia a dia, a gente trouxe para as rotinas e a gente conseguiu encontrar ali uma pessoa chave muito importante para a empresa. Então, isso é importante para você identificar, inclusive, quem são as pessoas da sua equipe que podem ser pessoas-chave para você ir elevando na sua gestão enquanto você cresce. E por último, as rotinas, dividido em 3 rotinas principais, uma estratégica, uma tática e uma operacional. A estratégica, uma rotina mensal entre você e time tático. A tática, uma rotina semanal entre você, pode estar lá como um stakeholder, né, um facilitador, o tático da empresa, que seriam os seus gestores ou supervisores, gerentes. E por último, a rotina operacional, que é a equipe da operação falando com o gestor ou com o gerente, supervisor, dando reporte sobre os avanços. Basicamente, essas são as 5 chaves para você construir ou começar pelo menos a construir uma equipe de alta performance. Espero que isso ajude você a começar a dar esses primeiros passos. A gente implementa isso nas empresas e é drástico a diferença do que acontece. Se às vezes você não sabe por onde começar, está com desafios grandes aí na sua operação, na descrição do vídeo vai ter um link, você pode clicar, fazer uma aplicação para tentar uma vaga de consultoria gratuita, onde a gente vai entender a sua operação, tudo isso aqui que eu acabei de falar, e a gente vai te dar direcionamento para que você possa criar um plano de ação específico para resolver os problemas mais importantes em relação à sua cultura de alta performance nesse momento. Beleza? Turma, tamo junto, é um prazer sempre estar aqui, bora escalar, bora para action e vamos para cima. Valeu!